Bomba no Bahia, viu, rapaziada? Cauli tem lesão no joelho e desfalca o Bahia por 3 semanas, de 3 a 4 semanas aí nos próximos jogos. E toda essa arte que eu tô colocando aí para vocês, que é do GE, tá tudo muito interligado. E foi a pior notícia para o torcedor do Bahia aí nesse recorte, justamente no recorte que o Bahia terá 3 confrontos diretos pela frente aí na briga contra o Z4. E tem atualização também sobre o Luciano Juba. Ele já pode estrear pelo Bahia aí nesse próximo final de semana, justamente contra o Vasco, tá, rapaziada? Primeiro, trazer aqui para vocês Cauli Oliveira. Quando a gente coloca aqui, digita Bahia SofaScore para ver a avaliação do time como um todo. Tem Danilo Fernandes aqui em primeiro, mas ele só fez um jogo ali, basicamente, 2 jogos, jogou muito pouco. Adriel também está aqui como segundo lugar. E o terceiro é Marcos Felipe. Eu nem tinha reparado nisso, mas é o que eu venho falando para vocês. Os jogadores do Bahia que estão com maior ranqueamento são os goleiros. Isso aí prova que os goleiros do Bahia são bons? Sim. Claro, quando o Bahia contratou o Marcos Felipe, eu fui aqui, ó, e elogiei. Adriel, bom goleiro. Danilo Fernandes, bom goleiro. Então, isso prova que o Bahia tem bons goleiros de modo geral. Óbvio, Marcos Felipe é o melhor nesse momento. É um cara que está aí há bastante tempo no time e é titular na esmagadora maioria dos jogos. De fato, ele é o melhor jogador do Bahia na Série A. Por quê? Porque ele já garantiu resultados para o Bahia. Garantiu ali, uma vitória aqui. Inclusive, passagem para a semifinal de Copa do Brasil foi ele que garantiu. E, além disso, ele evitou catástrofes maiores. Por exemplo, evitou uma goleada contra o São Paulo, evitou uma goleada em outros jogos. Então, assim, Marcos Felipe, para mim, de fato, é o melhor jogador do Bahia na Série A, tá? E em segundo vem Cauli, não tem como. É o segundo. E a gente colocando aí Cauli, é o cara que atua ali do meio para frente, que cria mais jogadas e é o cara que participou em mais gols do Bahia aí nessa Série A. Se a gente vê aqui, ó, gols mais assistências, Cauli participou em 6 gols. Então, de fato, ó, gols, ele fez 2 gols e contribuiu com 4 assistências. Fora as oportunidades que ele cria, né? Com aqueles famosos, as grandes chances criadas. Cauli criou 4 chances claras de gols, dando assistência, com movimentação no ataque e finalizando em gol também. Então, o Bahia perdeu o Cauli no pior momento possível para se perder Cauli. 3, 4 semanas de fora, o Bahia vai ter o jogo contra o Vasco agora no próximo final de semana, dia 3. Bom jogo para se acompanhar, tá? Já adianto aí, para quem não torce pro Bahia e quer ver um bom jogo, só é ver Bahia e Vasco, que vai ser um jogo tenso, velho. Os dois necessitam demais da vitória. E aí, depois desse jogo, o Bahia vai enfrentar o Coritiba, fora de casa no Couto Pereira. Mais um jogo final de Copa do Mundo pro Bahia. Porque assim, o Bahia não vai, teoricamente, o Bahia não vai ganhar do. Você não coloca ali pontos do Bahia contra um Botafogo fora. Você não coloca pontos do Bahia contra um Flamengo no Maracanã, contra um Palmeiras no Allianz Parque, contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Você não vai projetar 3 pontos. Você pode até projetar ali um pontinho e tal, se tudo der certo, um pontinho. Essa é que é a realidade. Agora, quando você pega Vasco, Coritiba, depois desse jogo tem o Goiás, o Santos e o Goiás, são 4 jogos reta final de Copa do Mundo para o Bahia. Naturalmente, você vai ter que ter o seu 100%. São 4 jogos que você pode projetar vitórias para, de fato, se afastar do Z4. A sorte, o menos mal para o Bahia, que vai ter essa parada aí, data FIFA e Copa do Mundo, e aí talvez Cauli, sei lá, possa retornar ali no dia 18 contra o Santos, e depois só vai ter jogo no dia 30 contra o Goiás. Então, no pior dos cenários, Cauli vai ficar de fora ali por 3 jogos, tá? Vasco, Coritiba e Santos depois. E aí depois vem o Goiás lá no final de setembro. Aí Cauli já deve estar recuperado da lesão. Só para passar o contexto do Bahia. A segunda informação sobre Luciano Juba. O maior fominha do Brasil, o Juba quer estrear contra o Vasco. E quando a gente coloca aqui, de fato, o Juba é o jogador do Brasil que jogou mais vezes, com maior minutagem, melhor dizendo, né? Foram 53 partidas, 52 como titular. O Sport realizou 56 jogos na temporada, Juba jogou em 53 vezes. Então, bizarro, né? Juba tem 4.566 minutos. Sabino vem em segundo, Rafael Thierry em terceiro, Gustavo Gomes em quarto, Tite do Fortaleza em quinto. Isso é reflexo de uma boa temporada de Juba? Também. Mas essa reta final agora de Juba, principalmente é pela carência do elenco e não conseguir suprir e colocar um jogador para, de fato, substituir Juba ali e colocar Juba no banco.
Então, também por isso que Juba acaba tendo aí a maior minutagem entre os jogadores do Brasil. Mas, óbvio, o principal é pela temporada espetacular dele. E aí, como está no texto aí em cima, se tudo der certo aí for resolvido na parte burocrática, ele já pode entrar em campo aí contra o Vasco, tá? Se Juba for regularizado daqui para o início de setembro, isso, o jogo é dia 3, ainda tem aí alguns dias para Juba poder ficar regularizado, na sexta-feira, né, 2 dias antes do jogo, ele pode ser regularizado ali no BID. Juba já pode jogar contra o Vasco. Cauli lesionado, gente. O Bahia. Quem é que vai substituir Cauli? Só se você quiser jogar com a trinca de meio-campistas, né? Sei lá. Eu não sei exatamente quem é que tá lesionado, quem não tá e quem tá suspenso e quem não tá, gente? Só para deixar claro, mas hipoteticamente, um Tassiano, um Rezende e um Léo Cittadini jogando com a trinca de meio-campistas. Ou improvisa Biel de meio atacante e coloca Ratão de ponta esquerda, na direita Ademir de centroavante, Mingote ou Everaldo, pode ser uma alternativa. E tem outra alternativa, o decisivo, Luciano Juba. O decisivo Luciano Juba, de fato, pode fazer essa função de meio atacante. É um pode, porque ele é um jogador que, de fato, tem essa capacidade de jogar como um camisa 10 também. Mas vamos ser bem sinceros, né? Eu ficaria espantado com isso, porque assim, ele pode fazer essa função e tal, mas ele nunca jogou muito nessa função aqui no esporte. São raríssimos jogos que ele jogou como um camisa 10 mesmo, meio atacante, raríssimos jogos. Apesar de que eu sei que ele flutua muito ali da meia esquerda para o centro. Eu sei, ele já tem uma certa adaptação, mas jogando como camisa 10 de titular contra o Vasco na Fonte Nova, eu acho quase que impossível o Renato Paiva fazer isso. E a gente nem sabe se de fato ele vai ser regularizado para já estar disponível contra o Vasco. Então, tem outros jogadores na fila e Renato Paiva tem opções melhores. Até porque a gente tem que ser bem tranquilo aqui na análise. Juba está mal. Então, tipo, não faria muito sentido já colocar Juba de titular contra o Vasco. Juba vindo numa sequência negativa de jogos e aí já titular no jogo desse, com esse peso, a Fonte Nova lotada, eu acho que é de um risco muito grande você já poder queimar o jogador assim tão rápido, tá? Então deve ser banco, eu acho que é a opção mais viável, mais razoável para Renato Paiva adotar, para Renato Paiva fazer aí nesse próximo jogo. Bom, aguardar, eu vou trazer aí nos próximos vídeos e vai ter live também, provavelmente sobre isso, sobre todo esse contexto, para a gente debater um pouquinho mais sobre Juba, sobre Bahia e Vasco também, que vai ser um jogão, viu? Vai ser jogão, velho. Jogão, talvez não necessariamente um grande espetáculo, mas aquele jogo tenso, nervoso e tal, que é aquilo ali, a final, velho. Se o Bahia, de fato, perder para o Vasco e tal, aí sem Cauli o time piorar muito de rendimento, aí eu vou ter que falar, gente, peraí que a análise mudou. Cauli lesionou e o Bahia pode cair drasticamente de desempenho e pode entrar na zona do rebaixamento, porque Cauli, sem dúvida, se não fosse Cauli, o Bahia possivelmente estaria na zona do rebaixamento. Eu diria que sem Cauli, o Bahia estaria na zona do rebaixamento nesse momento. Cauli, de fato, é um jogador que tem a capacidade de mudar o patamar do time positivamente. É muito bom jogador e tá de fora aí por 3 semanas, tá? Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Rapaziada, por enquanto é isso, tá? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. A gente volta aí mais tarde. Valeu, gente.